2 Samuel capítulo 7, versículo 1, Davi já é rei de Israel, 2 Samuel, logicamente, e olha que interessante. E o rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso com todos os seus inimigos ao redor. Certo dia ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: vá dizer ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar. Eu estou lendo na NVI. Irmãos, Davi agora ele é rei. Todos conhecem a história de Davi. Derrotou o gigante Golias, mas por muito tempo ele foi perseguido por Saul, até que Saul morre, e aí ele é colocado como rei de Israel. E esse texto é muito interessante, porque ele diz que Deus deu descanso, paz para ele, em relação aos seus inimigos. Agora ele está vivendo um tempo de paz, sem guerra, sem luta, sem inimigo. E Davi agora está no auge da sua vida, da sua carreira, do seu ministério. Agora ele é rei, está estabelecido como rei, se transformou num governante, está vivendo bem, está próspero, é bem sucedido, as coisas estão acontecendo, está em vento em popa a sua vida. E aí quando ele está lá no seu palácio, desfrutando de tudo aquilo que Deus deu, Davi ele para por um minuto, e ele se questiona, ele fala: peraí, eu aqui morando num lugar todo bonito, próspero, e Deus ainda não tem um lugar decente para morar, porque até então a arca ficava numa tenda. E ele fala isso para o profeta Natã, ele fala assim: não é justo, eu morando numa vida toda abastada, e Deus lá de qualquer jeito, a arca, né? Não é Deus não morava em lugar, mas a arca representava Deus. E Deus responde por meio do profeta Natã, dizendo: você está dizendo que vai construir um lugar? Deus está perguntando assim: mas quem te disse que você precisa edificar? E se você correr o texto depois, é lógico, eu não posso fazer isso agora, o texto diz que Deus vem e fala: olha, eu te tirei de trás das malhadas, você não era ninguém, eu te estabeleci como rei, estou te abençoando, estou prosperando sua vida, vou te dar paz, tranquilidade, e você sim vai edificar a casa que se torna o templo, depois construído por seu filho Salomão. E Deus fala ainda: olha, eu vou estabelecer o teu reino, o teu reinado, e não haverá fim para o seu reinado. Ou seja, Deus traz uma promessa de firmar o trono, de abençoar Davi. Mas tudo isso se deu início porque Davi, num certo momento, percebe que ele queria fazer algo, que ele percebe que ele precisava se manifestar em relação à obra e à casa de Deus. Na verdade, a Bíblia fala que Deus fala a respeito de Davi, é a única pessoa que Deus fala isso na Bíblia, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Por que Davi parecia ser um homem especial? Porque Davi é tido como o maior rei de Israel. Quando você lê ali sobre os reis, no livro de Reis, os reis que sucederam Davi, Salomão e os outros reis, todos são comparados a Davi. E a Bíblia diz que não houve ninguém como Davi. Davi era o padrão de Deus, do rei. Davi era o padrão de homem de Deus, do governante. Agora, o que havia de especial na vida de Davi, para chamar a atenção de Deus, para Deus se referir a ele como um homem segundo o coração do próprio Deus? Uma das coisas que eu acredito muito, olhando a história de Davi, tinha a ver com o coração grato que Davi tinha. Davi tinha um coração de gratidão. Hoje nós estamos aqui celebrando o culto de ação de graças, que é onde a gente para agradecer a Deus, para refletir,
por tudo aquilo que Deus fez. Por mais que tenhamos passado por momentos difíceis, adversidades, lutas, tempestades, eu tenho certeza que cada um de nós podemos de alguma forma agradecer a Deus em algum aspecto. Pode ser que algum aspecto da sua vida não foi muito bom lá, numa área da sua vida, outra área, mas todos nós temos motivos para agradecer. Quem crê, diga amém. E o que fazia a diferença na vida de Davi era um coração grato. E o coração de Davi era tão grato, que no momento do ápice, do auge, aonde ele poderia falar: agora que eu estou tranquilo, agora que eu conquistei a posição, agora que eu tenho dinheiro, eu vou curtir e vou deixar Deus em segundo plano, que é o que infelizmente muita gente faz. Infelizmente tem gente que só procura Deus quando está ruim, quando as coisas melhores esquece. Mas louvado seja Deus pela sua vida, porque se Deus nos deu um coração grato, esse coração grato ele vai manifestar atitudes de gratidão. E a primeira coisa que eu aprendo com Davi é que quem tem um coração grato está sempre, diga sempre, envolvido com a edificação da casa de Deus. Você acha que Davi não tinha outras preocupações? Ele era um governante de um rei, de um reinado, de um país. Ele tinha filhos, ele tinha esposas, ele tinha um monte de coisa para fazer. Mas o coração de Davi era voltado para a edificação da casa de Deus. Ele poderia falar: olha, nós temos que construir barragens, nós temos que construir rodovias, nós temos que melhorar o exército, nós temos que construir palácios, nós temos que construir bairros planejados, nós temos que fazer uma infraestrutura melhor de nação. Mas percebe que Davi, a única preocupação dele era: Deus precisa de uma casa. Ou seja, quando você está envolvido na edificação da casa de Deus, você verdadeiramente se manifesta um coração que é grato. Ele poderia dar 1000 desculpas, justificativas para fazer outras coisas que também seriam importantes, justificáveis. Mas a única coisa que Davi queria era edificar casa para Deus. Quando eu estou envolvido, quando eu tenho um coração grato, e se eu tenho um coração grato, eu vou me envolver diretamente na edificação da casa de Deus. Hoje a edificação da casa de Deus não é construir templos, não é construir o novo templo de Salomão, com pias de ouro, com paredes de ouro, mas é na edificação da igreja, nas pessoas. Quando eu estou envolvido na edificação de pessoas, na obra de Deus, e consequentemente, lógico, nós temos construção, nós temos obra, nós temos que comprar prédio, nós temos, claro, tudo isso para quê? Para a edificação da igreja do Senhor. Quando eu tenho um coração grato, eu estou envolvido diretamente com isso. Quem está entendendo, diga amém. O que Deus está falando conosco nessa noite, o que eu quero ministrar como pastor para a vida de você, é que uma das suas decisões para 2021 seja: Deus, me dá um coração grato. E se você tem um coração grato, você vai falar assim: Deus, eu quero me envolver diretamente na edificação da obra de Deus. Quem pode dizer amém? Diga. Há um texto interessante, que um pouco mais na frente, Davi tem um problema e ele precisa agora fazer um sacrifício. Para fazer um sacrifício, ele precisava comprar um pedaço de terra para construir um altar para sacrificar ao Senhor. O dono dessa terra chegou para ele e falou assim: olha, Davi, eu te dou um pedaço de terra, eu dou, vai lá, faz sacrifício. Mas olha o coração de Davi, abre comigo em 2 Samuel capítulo 24, versículo 24. 2 Samuel 24, 24. Deixa eu só tomar água aqui, irmãos. Araúna oferece o pedaço de terra a Davi, fala: Davi, tô de graça. Ele faz uma proposta: você precisa fazer seu sacrifício, você precisa edificar a obra de Deus, porém faz isso de graça. Mas olha aonde se manifesta o coração de Davi. Vamos entender esse texto. Diz assim: mas o rei respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo.
não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto, que não me custe nada. Davi comprou, pois, a eira e os bois por 50 peças de prata. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra, e a praga parou de destruir Israel. Eu amo esse texto, no contexto em que eu estou dizendo, porque isso revela o coração de um homem grato. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi era um homem que manifestava gratidão. Ele teve uma proposta que aos olhos naturais seria irrecusável. Mas Davi era tão envolvido com a edificação da obra de Deus, que ele sabia que toda edificação tem um custo. Toda edificação tem um custo. E ele falou assim: eu não vou fazer nada que não me custe nada. Ou seja, eu não vou fazer as coisas de qualquer jeito. Sabe, a coisa feita meia boca. O que Davi está nos ensinando? Que se eu quero manifestar a gratidão, eu preciso estar envolvido na edificação da obra de Deus. Mas se eu me envolver na edificação da obra de Deus, eu não posso fazer isso de qualquer jeito, a qualquer custo. Tem preço para isso. Imagine uma proposta, seria mais ou menos assim. Algum pastor chega para o Éder e fala assim: Éder, vem aqui na minha igreja. Aí o Éder fala assim: não, eu vou adorar a Deus. Ele falou: não, vem para cá, porque aqui eu vou fazer um negócio com você. Lá, você dá o dízimo? Lá na igreja do Casal, ele fala assim: dou dízimo. Quanto que é o dízimo? 10%. Ele fala assim: aqui você não precisa dar dízimo. Aqui você fica à vontade. Você vai poder adorar a Deus, você vai poder glorificar a Deus, mas você não precisa dar o dízimo. Eu estou dando um exemplo muito simples. Se Davi estivesse no lugar do Éder, Davi ia falar o quê? Não, eu não dou dízimo por obrigação, eu dou dízimo por gratidão. Ô Éder, vem cá, lá você é discipulador, você tem que fazer discipulado, você tem reunião, você tem que participar da vigília, você tem que ir na reunião discipulada, e você toma puxão de orelha, e tem dia que o pastor tá bravo, e isso e aquilo. Vem pra cá, porque aqui não tem nada, aqui você só senta e adora. Aí ele vai falar assim: mas eu não posso fazer nada que não me custe. Quantos estão entendendo? Fala assim: captei a vossa mensagem. Quem tem um coração grato se envolve diretamente na edificação da obra de Deus. Quem não tem, dá desculpa. Quem não quer, justifica. Segunda coisa que eu aprendo com Davi é que um coração grato sempre procura oportunidade para abençoar. Davi está bem. Capítulo 7, como eu disse, estabeleceu. Ele fala assim: agora eu vou edificar a obra. E é tão interessante que ele passou esse mesmo coração para o seu filho Salomão. Porque depois você lê lá sobre a história de Salomão, quem edificou o templo foi Salomão. Ok? Quem edificou o templo foi Salomão. Mas a Bíblia diz que primeiro Salomão edifica o templo e depois ele edifica o palácio. O palácio de Salomão era tão grandioso quanto o templo. Mas primeiro ele edifica o templo e depois ele edifica o palácio. Porque Salomão aprendeu com seu pai o que era prioridade. E a obra de Deus, a casa de Deus, sempre ia ser a prioridade deles. Mas quem tem um coração grato também, ele sempre procura uma oportunidade para abençoar. No capítulo 9 de 2 Samuel, Davi também está no mesmo momento. Ele está no auge da sua vida. Ele é próspero, bem sucedido. Ele está como o rei de Israel. Mas olha que interessante esse texto. No versículo 1. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Jonatas era amigo de Davi, filho de Saul, que era o rei anterior a ele. Davi para um certo momento. Davi, ele tinha um coração tão grato que ele meditava sobre esse assunto. No capítulo 7 você percebe um homem que chega a uma conclusão: peraí, eu morando num palácio,
coisa boa. E o Senhor numa tenda, que é a mesma cobrança que Deus faz lá em Ageu. Quando Deus fala assim: vocês moram em casas estucadas e eu moro num barraco, vocês deixaram a minha obra. O templo naquela época foi fechado, estava ao léu, enquanto vocês estão preocupados com a sua casa estucada. Davi tinha um coração tão grato que ele falou: eu não posso. Ele meditava sobre esse assunto. Agora que ele resolveu a questão da edificação da obra de Deus, agora ele fala assim: Senhor, tem alguém que eu possa abençoar da casa de Saul, da casa de Jonatas? Porque Jonatas e Saul morreram em guerra. Mas ele agora, depois de tudo isso, ele fala assim: tem alguém que eu possa fazer alguma coisa? Continua o texto, versículo 2. Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-lhe a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou o teu servo, respondeu ele. Rápido, filho. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade a Deus? De Deus, perdão. Respondeu Ziba, volta lá: há um filho de Jonatas aleijado dos pés. Versículo seguinte: onde está ele? Perguntou o rei a Ziba. E respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se, rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com a bondade por causa da minha amizade com Jonatas seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre da minha mesa. Entendo o coração de Davi. Por que Davi foi o que foi e teve o que teve? Por conta do seu coração. Davi, ele foi... Saul tinha ódio de Davi. Saul tinha inveja de Davi. Saul perseguiu Davi durante anos, tentando destruir a vida de Davi. Seu filho Jonatas, que era príncipe, era muito amigo de Davi. A Bíblia diz que eles tinham uma amizade muito sincera, muito real, ao ponto de Jonatas salvar Davi, livrar Davi e ir contra até o seu pai. Ele se distancia porque Davi é obrigado agora a fugir, e Davi agora se torna um fugitivo por conta de Saul. Anos se passam. Saul agora, ele fala mal de Davi, ele denigre Davi, ele calunia Davi, ele manda matar Davi, mas ele não consegue. Porém o final de Saul é triste, porque Saul acaba morrendo, Jonatas acaba morrendo. Mefibosete era filho de Jonatas, neto de Saul. Tecnicamente agora, ele era inimigo do novo rei. Mefibosete vai agora morar longe, em Lodebar. E quando ele era garotinho, para livrar ele, a mulher pega ele no colo, tropeça, ele quebra as pernas e ele fica aleijado. E agora ele é um aleijado, morando em Lodebar, que chama-se terra de secura, e se escondendo porque ele sabia que se alguém descobrisse que ele estava lá, ele poderia ser morto. Não por Davi, mas alguém querendo fazer média com Davi, fala assim: matei o último da casa de Jonatas, para não ter ameaça. Davi, um certo dia, no auge da sua vida, da sua condição como rei, começa a pensar: peraí, eu estou tão abençoado, Deus tem me abençoado tanto, tem alguém que eu possa fazer alguma coisa? Peraí, Jonatas era muito meu amigo. Aí ele fala para os servos dele: tem alguém da casa de Jonatas que eu possa abençoar? E aí falam de quem? Mefibosete. E é interessante que ele fala assim: tem alguém da casa de Saul
Davi tinha toda a justificativa do mundo para dizer: eu não quero ver ninguém da raça de Saul perto de mim. Porque se Saul era meu inimigo, quem é amigo dele é meu inimigo. Mas o coração de Davi era tão grato pelo que Jonatas fez, que ele falou assim: eu preciso abençoar alguém da casa de Jonatas. Nós vimos aqui o testemunho do irmão dizendo: olha, Deus me mandou embora. Eu me lembro que eu fui já almoçar na casa dele. Ele falou: pastor, fui mandado embora da empresa. Eu falei: eita, e agora? Aí Deus dá recurso para ele, e Deus coloca no coração dele assim: quero abençoar, quero abençoar. Quem tem um coração grato, ele sempre ele vai buscar a oportunidade para abençoar pessoas. É interessante que quem tem um coração grato, ele sempre vai querer honrar. Deixa eu te falar uma coisa: ingratidão é igual desonra. Todo ingrato desonra, e todo desonroso é ingrato. São duas coisas que caminham junto: ingratidão e desonra. E duas coisas que caminham junto: honra e gratidão. Então quem é grato, ele sempre está pensando, ele sempre está buscando uma oportunidade, ele sempre está meditando: como que eu posso fazer para abençoar alguém? Ele sempre vai também querer restaurar relacionamentos. Perceba, toda consequência da ingratidão, guarda isso que eu vou te dizer, a consequência da ingratidão sempre vai trazer quebra de relacionamento. Sempre. Caminham junto. É uma consequência. Um coração ingrato tem sempre dificuldade de manter relacionamentos sinceros, profundos e longos. Guarda o que eu estou te dizendo. Toda pessoa que tem um coração ingrato, ele tem dificuldades nos seus relacionamentos. Ele tem dificuldade de manter relacionamentos sinceros, verdadeiros, transparentes. Ele tem dificuldade de manter relacionamentos profundos. São sempre relacionamentos superficiais. E todo coração ingrato tem dificuldade de manter relacionamentos duradouros. Porque a ingratidão sempre vai tomar conta do coração dele. A primeira coisa que Davi faz quando ele está numa condição boa de vida, é que ele para pensar: tem alguém que eu possa fazer alguma coisa por Jonatas? Jonatas já havia morrido há um bom tempo. Eles já haviam se distanciado. Eu estou falando aí de no mínimo 12 anos de distanciamento. Do momento em que eles pegaram amizade até o momento que ele se tornou rei. Ele não tinha como manter mais relacionamento próximo de Davi, de Jonatas, porque a questão de Saul. E mesmo que depois de 12 anos, no mínimo, ele fala assim: eu quero abençoar e retribuir aquilo que Jonas, porque o coração grato nunca esquece. Todo coração ingrato tem memória curta. Então o ingrato é assim: você faz hoje, o que você fez ontem não vale. Então assim, qual que é o perigo da ingratidão? O Éder me ajuda, o Éder me abençoa, o Éder isso e aquilo. Só que o dia em que o Éder não faz aquilo que eu gostaria que ele fizesse, ele pisa na bola comigo, apaga todo um histórico de atitudes boas, por conta de uma atitude ruim. Quem está entendendo, diga amém. Que Deus possa trazer em nós um coração de gratidão. Porque a gratidão, ela é uma semente. O que eu achei interessante, foi muito interessante que eu ouvi aqui, né, do Fernando e da esposa Camila, é que ele falou: eu fiquei com vontade de abençoar, de abençoar, de abençoar, de abençoar, de abençoar. Mas o que ele está colhendo agora? Bênção. Porque gratidão é uma semente. Diga: gratidão é uma semente.
Gratidão é semente. Jonatas abençoou Davi. 12 anos depois, Davi abençoou o filho de Jonatas. O filho de Jonatas agora, ele é colocado numa posição de honra para comer e viver no palácio do lado do rei, por conta daquilo que o pai dele fez. Porque a gratidão é uma semente. Todo ingrato, ele tem um problema sério. Por quê? O ingrato, ele sempre diz: ninguém me ajuda, ninguém é por mim. Ele sempre se sente injustiçado. Todo ingrato é um coitadinho. Agora, quem tem o coração grato, ele sempre está pensando em quem que eu posso abençoar, porque ele sabe de uma coisa. Eu já falei isso algumas vezes aqui de púlpito. Quem crê que é abençoado, diga amém. Fala, eu sou abençoado. Fala, deixa eu falar uma coisa, se você é abençoado de fato, a bênção é como uma chuva, amém? A Bíblia diz: eu abrirei as comportas do céu e derramarei sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. Quem toma posse, diga amém. Só que toda bênção tem que respingar. Então imagine que está caindo bênção na tua vida. Quantos fazem assim e falam assim: eu recebo? Só que tem que respingar em alguém. Entendeu? Tem que respingar. Você tem que estar sempre com o coração grato, dizendo assim: quem que eu posso abençoar? Eu sou tão abençoado que eu não posso manter para mim. Eu preciso que outros também sejam abençoados. Porque todo abençoado abençoa, e todo abençoador é abençoado. Ele agradece por aqueles que abençoam. Hoje nós estamos parando para agradecer. Agradecer a Deus. Deixa eu ver meu tempo. Já estourei. A culpa não é minha. Eu tento. Não vou parar aqui, só para eu parar. Meu Deus do céu. Todo homem de coração grato, ele sempre vai agradecer por pessoas. Porque deixa eu falar uma coisa. Quantos creem que Deus abençoa? Mas deixa eu falar uma coisa. Deus sempre vai usar para te abençoar pessoas. Pessoas. Porque pessoas são canais de Deus. Então Deus usa pessoas para nos abençoar, são canais. E você é um canal de Deus para abençoar outros. Quantos querem ser um canal de Deus? Porque quem é canal de Deus automaticamente é abençoado. Porque não tem como chegar no outro sem pegar em você primeiro. A bênção é assim. Então nós precisamos aprender a ser gratos. Gratos por aqueles que nos abençoam diretamente. Pai e mãe. Né? Por aqueles que estão próximos da gente. Seu líder de célula, no nosso caso aqui no contexto de igreja, ok? Grato a Deus pelo seu marido, pela sua esposa. Grato a Deus pela vida dos seus pais. Se tem uma coisa que é triste, é a ingratidão. Seja grato a Deus pela vida dos líderes de célula. Tanto da célula de adulto, da célula dos jovens, da célula de crianças. Que se dedicam. Eu sou grato a Deus pela vida dos anfitriões, aqueles irmãos que abrem a casa para receber uma célula. Eu fico feliz quando alguém chega aqui e fala assim: olha, eu aceitei o emprego, mas o emprego tinha que ter um horário bom, porque eu quero estar na célula, eu quero uma célula na minha casa, eu quero abrir a minha casa para uma célula. Louvado seja Deus por isso. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que quando vão comprar ou alugar uma casa, eles já vão pensando na célula. Essa casa é boa aqui, ela tem um quintal aqui, já dá para pôr uma célula aqui, essa célula já dá para reunir aqui, ó, uma célula. O pastor aqui, a casa é boa demais. Sou grato a Deus pela vida dos irmãos que servem aqui nos devidos ministérios, nos gaps, no louvor. Os irmãos do louvor, quem gostou do louvor hoje aqui? Eles estão aqui desde as 4:30 da tarde. Imagine o calor que estava na hora que eles chegaram. Fora os dias de ensaio que eles ficaram aqui até 9:30, 10 horas da noite. E isso toda semana, para poder adorar a Deus com você. Grato a Deus pela vida dos irmãos que cuidam do som, das imagens, que tiram as fotos, que filmam, dos irmãos da diaconia, das irmãs que servem no Kids.
em tantos ministérios que nos ajudam nas redes sociais e tantas outras coisas. Teatro. Louva a Deus, porque são irmãos que fazem de coração. Agora você já fez isso? Já procurou algum dia o professor do seu filho, da sua filha, deu um presente para ele e falou: quero agradecer porque você aguenta meu filho? Porque tem dia que nem eu aguento. Se uma coisa que essa pandemia nos ensinou é quanto é importante o professor. Quem concorda comigo? Porque nem a gente estava dando conta. Eu tive que contratar a Carolzinha. Cadê a Carolzinha? Vou dar um oi, que ela está em algum canto aí. Carolzinha, tá lá. Contratei a Carolzinha para me ajudar. Dar socorro. Eu não estou dando conta, não estou conseguindo ensinar coisa de 4ª série. Pastor, você esqueceu? Sim. 35 anos depois, esquecer. Mas mudou tudo também. Eu fui na escola, eu perguntei para a coordenadora da escola. Falei: deixa eu fazer uma pergunta. De um pai que está sofrendo. Vocês mudaram a maneira de fazer conta? Mudou, pai, mudou tudo, mudou o jeito. Falei: então o sofrimento não é só meu. Eu falei: não, está todo mundo sofrendo. Eu falei: então tá bom. Mas eu louvo a Deus pela vida desses irmãos. E de todos aqueles, eu louvo a Deus pelos irmãos que fazem parte dessa igreja. Nós precisamos aprender a ser grato. Antes de reclamar, agradeça. Faça um exercício no seu coração. Pensa em alguém agora. As pessoas mais próximas. Elas têm problemas, defeitos, dificuldades? Têm. Mas sempre quando for assim, pensa: o que ela tem de bom? Esse é o exercício que eu faço no meu coração. Para poder aguentar tanta coisa. Eu sempre fico fazendo: o que ela tem algo de bom? Tem coisa boa ali. Não, pastor, não tem. Tem, pensa, olha com cuidado. Faz que nem Davi. Quem está entendendo, diga amém. E quem tem um coração grato, sabe que é amado. Lucas capítulo 7, eu vou encerrar com isso. Não dá para me estender muito. Lucas 7. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus e seus pés, chorando, e começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize. Mestre, disse ele. 2 homens deviam um certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele é quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Imagine a cena. Jesus sentado, entra uma mulher pecadora, começa a chorar e com os cabelos limpar os pés de Jesus, que era um processo de purificação e de limpeza. Essa mulher fez essa cena na frente de todo mundo. Continua. Você não me saudou com um beijo, porque era tradição também dar o ósculo santo, um beijinho no rosto, homem. Mas essa mulher, desde que entrei, não para de beijar os meus pés. Rapaz, o pé vinha sujo. Imagina uma pessoa um dia inteiro andando de havaiana, no terrão. E essa pessoa, quando chega, você começa a beijar o pé dela. A unha assim. Consigo imaginar a cena? É assim que você lê Bíblia. Tem uns aqui que falam: o pastor não beijava nem o meu. Imagina dos outros. Então, olha a cena. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. A Bíblia fala que esse vaso era caríssimo. Ela não teve medidas em relação a isso. Continua.
Portanto, eu lhe digo, muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. O que nós aprendemos sobre isso? Que é o mesmo coração de Davi. Sabe quando eu tenho um coração grato? Porque eu sei que eu sou amado. Quem é amado sempre responde com gratidão. Pode perceber que todo ingrato é amargo, é mal amado. Todo ingrato, ele tem dificuldade de receber amor. Ele tem dificuldade de entender que ele é amado. Todo ingrato sofre de rejeição. Mas quando você lida com gente, você precisa perceber algumas atitudes. E quando você percebe a rejeição, normalmente essa pessoa vai trabalhar, ela vai gerar ingratidão. Ela precisa ser curada da rejeição. Porque todo ingrato tem problema de rejeição. E ele tem problema de entender o quanto ele é amado. Porque essa mulher era uma pecadora, ela tinha consciência disso. Ela sabia que para ela não tinha jeito. Mas quando ela entendeu que ela foi perdoada, a única coisa que ela tinha que fazer era manifestar gratidão a Jesus. E ela não teve pudor nenhum. Ela não teve reservas nenhuma. Ela se humilhou, ela se expôs. Ela não ficou com, não, mas o que vão pensar de mim? Ela não teve problema de ir lá e derramar um perfume caríssimo. Para gente grata, não tem problema de dar dízimo, oferta, ser generoso. Porque a única coisa que você manifesta com a gratidão é generosidade em todos os aspectos. Você quer falar, eu quero fazer alguma coisa. Você percebe a necessidade. Você fala assim, eu preciso. Se é a igreja que precisa, se é o irmão que precisa, ele procura, ele quer dar um jeito de abençoar. Sabe, uma das coisas que eu mais gosto desse culto, que nós já fazemos tradicionalmente há alguns anos. Eu vi o povo chegando, eu começo a rodar o prédio enquanto o povo está chegando. Eu vi alguns irmãos chegar com um monte de sacola de presente. E é interessante, o rosto dos irmãos, mesmo com máscara, você vê uma alegria. Os irmãos assim, felizes. Não vê a hora de eu falar, pastor, para de pregar que eu quero dar esse presente. Eu quero ir lá agradecer de alguma... Nem que eu vá lá, não precisa de um presente físico. Mas eu preciso ir no irmão lá e falar, irmão, eu quero te falar uma coisa. Como é importante você para mim. Como é importante aquilo que você representa. Aquilo que você é. Quantos maridos às vezes não precisam falar isso para a esposa? Quantos esposos precisam falar isso para marido? Quantos pais precisam falar isso para os filhos? O quanto eles são importantes. O que eles representam? E quantos filhos precisam procurar os pais e falar, pai, quanto você é importante para mim? Sogra é bênção, hein? Amém? Sogra é bênção, sogro. Aqui conosco não tem esse negócio de cobra cascavel, de sogra ruim. Sogra é bênção, amém? Que não tem esse negócio, não falo com a minha sogra, não quero olhar na cara da minha sogra. Irmão, não tem essa. Você vai trazer problema para a tua vida. Gratidão. Quantos creem, digo amém? Quem tem um coração grato sempre quer manifestar gratidão. E isso não é uma vez por ano, não. Eu só estou aqui lembrando. Isso tem que ser 365 dias. Todos os dias. Todas as semanas. Todos os meses, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.